Existe uma diferença quando você assiste um filme do Estúdio Ghibli. Em muitas histórias modernas, quando o roteiro quer mostrar uma mulher forte, ele a transforma numa versão feminina de um arquétipo masculino. Ela luta melhor que todo mundo, quase nunca demonstra fraqueza e parece emocionalmente inabalável. Enquanto isso, nos filmes do Estúdio Ghibli, a lógica é completamente diferente. As protagonistas não são escritas para parecerem invencíveis, elas são escritas para parecerem humanas. Hayao Miyazaki já explicou essa filosofia de forma muito direta. Muitas de suas histórias têm protagonistas femininas fortes, garotas corajosas e autossuficientes que lutam pelo que acreditam com todo o coração. Elas podem precisar de amigos, de aliados, mas nunca de um salvador. E essa diferença muda completamente a forma como essas personagens são construídas. Em vez de começar a história já sendo fodonas, muitas protagonistas do Ghibli começam como pessoas comuns colocadas em situações completamente absurdas. Em A Viagem de Chihiro, por exemplo, a garota não entra naquele mundo como uma heroína. Ela entra como uma criança perdida, assustada, tentando entender o que acabou de acontecer com os pais. Existe uma cena muito específica que resume isso perfeitamente. Depois de atravessar metade daquele caos, Chihiro finalmente recebe comida. Hako a entrega, ela segura o onigiri nas mãos, começa a comer e de repente ela chora. Nesse momento você se lembra de que ela é apenas uma menina exausta e confusa com tudo o que está acontecendo. E paradoxalmente, é exatamente nesse momento de vulnerabilidade que a personagem começa a se transformar. Nos filmes do Ghibli, coragem raramente aparece em um momento grandioso. Ela surge em pequenas decisões. Continuar seguindo em frente, ajudar alguém, assumir uma responsabilidade que você nem sabe se consegue carregar. É por isso que as protagonistas desses filmes não parecem estereótipos, elas parecem pessoas. Em muitas animações, a beleza feminina é tratada como algo estático. Personagens perfeitamente desenhadas, cabelo impecável, rosto sempre bonito, independente do que esteja acontecendo na cena. No Ghibli é diferente. I need a swim. A beleza não é tratada como algo perfeito ou intocável, ela aparece em movimento. O corpo das personagens reage constantemente ao que está acontecendo. O cabelo bagunça quando elas correm, o rosto fica vermelho de esforço, as roupas ficam sujas de terra ou de óleo. Existe sempre a sensação de que aquela pessoa realmente está vivendo dentro daquele mundo, e não apenas atravessando a história como se nada tivesse acontecido. O cabelo das protagonistas muitas vezes funciona quase como um termômetro emocional. Quando o Chihiro ou o Shita entram em pânico, correm ou enfrentam algo perigoso, o cabelo se move de forma desordenada. É uma forma simples de mostrar que a energia da personagem está escapando pelo corpo. Essa mesma lógica se aplica à forma como o Ghibli constrói feminilidade. As personagens não precisam escolher entre ser delicadas ou competentes. Elas podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Um exemplo claro disso é Fio, em Porco Rosso. Quando ela aparece na história, tem apenas 17 anos e já é responsável por projetar um avião inteiro. Ela discute engenharia com pilotos veteranos de guerra, coordena reparos e resolve problemas técnicos complexos. O roteiro nunca transforma isso em um discurso sobre provar que mulheres conseguem. Aquela habilidade simplesmente faz parte de quem ela é, não é algo que ela precisa provar. Outro exemplo aparece em As Entregas da Kiki, com a personagem Úrsula. Ela vive sozinha no meio do mato, dedicando a vida à pintura. Em um momento do filme, ela explica para Kiki que a criatividade também passa por fases de bloqueio e solidão. Sabe, eu decidi me tornar uma pintora quando tinha mais ou menos a sua idade. Eu me divertia tanto pintando que nem sentia falta de dormir. Então, um dia, eu não conseguia mais pintar. Eu desenhava e não gostava de nada. E entendi que até então meus desenhos eram cópias de alguém. De coisas que eu tinha visto. Eu tinha que fazer a minha própria arte. E foi difícil? É difícil até hoje. Mas depois percebi que meus desenhos estavam melhores do que antes. Não é uma lição sobre romance ou sobre agradar os outros. É uma conversa sobre identidade, vocação e independência. Quando A Viagem de Chihiro foi lançado, algumas pessoas criticaram o design dela por parecer comum demais. Rosto redondo, postura desajeitada, nenhuma característica de uma mulher heróica. Mas essa escolha foi totalmente deliberada. Miyazaki queria que ela parecesse uma criança normal. Alguém que poderia existir fora da tela, sendo filha ou filho de você que está me assistindo aí.
É por isso que a transformação da personagem acontece através de ações pequenas. Trabalhar, limpar, obedecer regras. A coragem dela não surge de um momento extraordinário, mas de repetições dessas pequenas responsabilidades. E quando você começa a reparar nos filmes do estúdio Ghibli, percebe outro detalhe. As personagens quase sempre estão fazendo algo manual. Cozinhando, costurando, carregando objetos, segurando ferramentas ou ajudando alguém. A partir de hoje eu cozinho. Ai, droga, eu esqueci completamente. Eu vou conseguir, não tem problema. Vai queimar! Espera, May. Esse é o da May. O da May? May, senta aí e coma. Toma. O corpo dessas protagonistas não é tratado como um objeto de contemplação, ele é mostrado como uma ferramenta de interação com o mundo. Existem também momentos em que a protagonista deixa de ser apenas personagem em crescimento, e passam a enfrentar conflitos morais, éticos e políticos. O povo dele atirou. Ele vai morrer. Por que não me deixou matá-la? Diga enquanto está vivo. Eu não queria que matassem você. Não queria. Eu não me importo de morrer, desde que os humanos fiquem fora da minha floresta. Eu sabia desde a primeira vez que te vi. Eu devia acabar com você por salvá-la. O exemplo mais poderoso disso talvez esteja em Princesa Mononoke. Ali existe um confronto que raramente aparece em animações. Duas mulheres liderando lados completamente opostos de uma guerra. De um lado está Sam, a garota criada por lobos que vê os humanos como invasores destruindo a floresta. Do outro lado está Lady Eboshi, a líder da Cidade de Ferro. Eboshi seria facilmente uma vilã em qualquer outra história. Ela queima árvores, caça deuses da floresta e alimenta uma indústria que acaba com a natureza. Mas Miyazaki constrói essa personagem de forma muito mais complexa. A Cidade de Ferro é formada por pessoas que o resto do Japão simplesmente descartou. Entre elas estão mulheres resgatadas de bordéis e homens com hanseníase, uma doença que durante séculos foi vista como uma maldição espiritual. Naquele mundo, essas pessoas eram tratadas como párias. Eboshi faz exatamente o contrário. Elas lhe dão trabalho, conforto e dignidade. Sam luta pela sobrevivência da floresta, e Eboshi luta pela sobrevivência de pessoas que nunca tiveram um lugar no mundo. As duas estão protegendo algo sagrado para elas, e nenhuma delas espera que um herói apareça para resolver o problema. Outro exemplo de coragem diferente aparece em Náusea, do Vale do Vento. A protagonista é uma princesa, piloto e cientista ao mesmo tempo. Em um mundo devastado por um desastre ecológico, ela decide fazer algo que nenhum líder ao seu redor parece disposto a tentar: entender o inimigo. Enquanto exércitos discutem guerra, ela estuda a floresta tóxica e os insetos gigantes que vivem nela. Em vez de destruí-los, ela tenta descobrir por que eles existem. Essa ideia nasceu de uma inspiração real. Miyazaki ficou profundamente impactado pelo desastre ambiental de Minamata, no Japão, onde o mercúrio contaminou um ecossistema inteiro. A natureza tentou sobreviver, mesmo envenenada pelo ser humano. Náusea representa exatamente essa coragem, a coragem de olhar para algo assustador e ainda assim tentar compreendê-lo. Mas nem toda coragem no Ghibli aparece em campos de batalha. Em O Castelo Animado, a protagonista Sophie recebe uma maldição que a transforma em uma velha de 90 anos. E curiosamente é nesse momento que ela se torna mais livre. Quando Sophie era jovem, ela vivia presa em segurança sobre sua aparência e seu valor. Como velha, essas expectativas simplesmente desaparecem. Ela passa a falar o que pensa, organizar o caos do castelo e enfrentar situações que antes a intimidariam. Existe até um detalhe interessante na própria animação. A aparência da Sophie muda sutilmente dependendo da confiança que ela sente em si mesma. Quando está determinada ou cuidando dos outros, ela volta a parecer jovem. Quando volta a se sentir insegura, a idade pesa novamente sobre seu corpo, e a animação transforma a emoção em aparência física. Em Meu Amigo Totoro, Satsuki tem apenas 10 anos, mas assume uma responsabilidade enorme quando sua mãe está hospitalizada. Ela prepara comida, cuida da irmã mais nova e tenta manter a casa funcionando enquanto o pai trabalha. Não há batalhas épicas acontecendo ali, apenas a rotina constante de quem tenta continuar forte para que a irmã não desmorone.
E isso revela algo importante sobre a coragem nas histórias do Ghibli. Ela raramente é sobre vencer uma luta. Na maioria das vezes, ela é sobre proteger algo. Uma floresta, uma família, um lar, ou até mesmo a própria esperança. Mesmo quando isso exige sacrifícios enormes. É por isso que tantas dessas protagonistas continuam marcando pessoas, porque a coragem que elas demonstram não vem de serem invencíveis, ela vem de convicção de que algumas coisas simplesmente valem a pena ser protegidas. Existe uma expressão japonesa que Hayao Miyazaki costuma usar para explicar a alma de seus filmes. Ma. A palavra pode ser traduzida de forma simples como vazio, mas no contexto da arte japonesa ela significa o espaço entre as coisas, o silêncio entre duas notas de uma música, o intervalo entre dois acontecimentos, e nos filmes do estúdio Ghibli, esse espaço é tratado como algo especial. Em muitas produções modernas, cada segundo precisa empurrar a história para frente. Se nada acontece, a cena é cortada, mas Miyazaki trabalha de forma diferente. Em A Viagem de Chihiro existe uma sequência que ilustra isso perfeitamente. Chihiro entra em um trem que atravessa um mar silencioso. Durante vários minutos, quase nada acontece. Ela simplesmente observa a paisagem pela janela, enquanto as estações passam lentamente. Não há diálogo, não há explicação, não há ação. Existe apenas o tempo passando e a personagem processando tudo o que viveu. Outro momento parecido aparece em As Entregas da Kiki. Em determinado ponto da história, Kiki deita na grama olhando as nuvens depois de passar por uma crise pessoal. A cena não resolve um conflito e não traz nenhuma informação nova. Ela está apenas respirando. E esse tipo de momento cumpre uma função narrativa. Esses silêncios dão às protagonistas uma espécie de vida interior. Elas não existem apenas para correr atrás de objetivos. Elas pensam, sentem, processam o mundo ao redor e o público respira junto com elas. Sobrou dinheirinho, Kiki? Não muito. Parece que tudo o que podemos comer agora são panquecas. Eu tenho que manter em forma meu corpinho. Não posso relaxar com aquela gatinha morando ao lado da gente. Kiki? Miyazaki já explicou que um filme composto apenas de ação acaba anestesiando o espectador. O impacto emocional surge justamente da alternância entre movimento e pausa. O silêncio dá peso aos momentos de coragem. Essa valorização do cotidiano também aparece nos trabalhos domésticos. Em O Castelo Animado, por exemplo, Sophie entra em um castelo completamente caótico. A poeira está acumulada, os objetos estão espalhados e há sujeira por todos os lados. E a primeira coisa que ela faz é uma faxina. Sophie organiza o espaço e coloca ordem naquele ambiente. Lentamente, o castelo começa a parecer habitável. Esse gesto simples transforma o lugar onde vive, não pela força, mas sim pelo cuidado. Não existe glamour nessas tarefas, mas existe a dignidade. Cuidar de um espaço ou de outras pessoas não é apresentado como submissão, é uma forma prática de amor, responsabilidade e autonomia. Quando o estúdio decide explorar mais esse cotidiano feminino, ele vai além da infância. Um exemplo importante é Memórias de Ontem. A protagonista Taiko tem 27 anos e vive em Tóquio. Ela tira férias para trabalhar temporariamente no campo, colhendo o açafrão, enquanto revisita memórias da infância. O filme não possui vilões, não possui batalhas, nem grandes confrontos. O conflito principal é interno. Taiko começa a questionar se a vida que construiu realmente corresponde ao que ela deseja para o próprio futuro. A coragem aqui aparece na decisão de repensar o próprio caminho. Algo semelhante acontece em Sussurros do Coração. A protagonista Shizuko quer se tornar uma escritora. O filme acompanha seu processo criativo. A empolgação inicial, a frustração, o bloqueio e a solidão que acompanha qualquer trabalho artístico. Em determinado momento ela percebe que talento sozinho não basta. Criar algo significativo exige disciplina, paciência e tempo. A coragem das personagens não aparece em momentos épicos. Muitas vezes ela surge em decisões como continuar estudando, cuidar de alguém ou simplesmente parar por alguns minutos e pensar sobre a própria vida. Esses filmes lembram o espectador de algo que muitas histórias esquecem, que a maior parte da vida não acontece em batalhas. Elas acontecem nesses pequenos intervalos, nesses momentos de em que alguém simplesmente respira
e decide o que fazer a seguir. Em grande parte das histórias populares, o relacionamento amoroso funciona como linha de chegada. A protagonista enfrenta desafios, amadurece e a recompensa final é terminar ao lado de alguém. Nos filmes do Ghibli, quase nunca é assim. O romance aparece de forma diferente. Personagens crescem junto, ajudam um ao outro, mas a jornada pessoal continua sendo individual. Essa filosofia aparece na maioria dos filmes. Ao longo da história, Chihiro e Haku desenvolvem uma conexão profunda. Em qualquer narrativa tradicional, o final seria os dois permanecerem juntos, mas o filme escolhe algo incomum. Eles se despedem, Chihiro volta para o mundo humano e o que ela leva daquela jornada é maturidade, coragem e identidade própria. O amor continua existindo, mas não se torna uma prisão narrativa. Miyazaki sempre foi conhecido por evitar gestos românticos exagerados. Em vez de beijos ou declarações, ele prefere mostrar intimidade através de pequenos gestos cotidianos, como preparar a comida ou dividir uma tarefa, ou simplesmente permanecer ao lado de alguém em silêncio. Para ele, o amor é menos espetáculo e mais respeito mútuo. Dentro do próprio estúdio, Miyazaki criou uma creche para que as animadoras pudessem trabalhar perto dos filhos. Ele observava o cotidiano dessas mulheres equilibrando carreira, família e responsabilidade. E essa realidade acabou influenciando diretamente muitas de suas personagens. É por isso que as protagonistas do Ghibli parecem tão vivas. Elas não foram criadas apenas como símbolos narrativos. Elas carregam traços de pessoas reais. Com o passar dos anos, essa abordagem acabou criando um impacto cultural enorme. Os filmes do estúdio ajudaram a formar uma geração de espectadores que aprenderam a enxergar as mulheres na tela como personagens completas, capazes de errar, trabalhar, crescer e liderar suas próprias histórias. O estúdio Ghibli nunca tentou provar que mulheres podem ser fortes. Ele apenas mostrou algo muito mais simples, que coragem não significa ser invencível. Significa continuar caminhando, trabalhando, aprendendo e cuidando de pessoas ao seu redor, mesmo quando o mundo parece grande demais. E essa ideia acabou se tornando uma das marcas mais humanas do cinema de Hayao Miyazaki.